E vamos iniciar aqui, certo? Então, a gente parou aí na questão 3 das questões de vestibulares, né? E hoje vamos dar continuidade aí até a questão 10, certo? Olha, a questão aqui da Multisai, é uma empresa aqui do Rio Grande do Norte que faz concurso. Ela diz assim, ó, Raimundo tem 5 amigos, né? Paulo, Ricardo, Bruno, Manuel e Tatá. De quantas formas distintas ele pode convidar um ou mais? Então ele vai poder convidar um, vai poder convidar dois, né? Vai poder convidar três, quatro e cinco amigos, certo? Para jantar. Então, o que ele não pode é ficar sem convidar ninguém, certo? Então, a gente pode analisar o seguinte: ó, convidar uma pessoa entre cinco, eu posso pensar numa combinação, né? Eu tenho cinco pessoas, vou convidar uma. Ah, Jorge, convidar duas. Primeiro, como é que eu sei que é combinação? Vamos pensar em convidar duas? Vamos supor que eu sou Raimundo. Eu convidei Paulo e Ricardo. É diferente eu convidar Ricardo e Paulo para jantar? Não é diferente, ó. Isso aqui é a mesma coisa. As mesmas duas pessoas vão jantar comigo, certo? Primeiro a gente analisa isso, então a gente sabe que é combinação. Então vamos analisar todos os casos possíveis. Eu acho que alguém aqui está querendo entrar. Deixa eu só verificar isso aqui. A tela. Tá, agora eu não consigo ver a tela. Já resolveu ou ainda está sem ver a tela? Vira o celular na horizontal que ele aparece a tela toda, certo? Não sei se já conseguiu. Tá ok agora, beleza. Então, continuando aqui, ó. Entre as cinco, ele vai convidar uma, mas a gente sabe que é um ou mais, então ele pode convidar duas. Então, entre as cinco, convidar duas, ele vai poder convidar três. Entre as cinco, ele vai convidar três. Entre as cinco, ele vai convidar quatro pessoas. E entre as cinco, ele vai convidar cinco pessoas. Lembrando, ele não pode fazer essas coisas simultaneamente, não. Ou acontece isso, ou acontece isso, ou isso, ou isso, né? Ou isso. Vai acontecer uma dessas. Lembrando que esse ou a gente troca pelo mais, não é isso? Não é pelo i, o i é que a gente troca por vezes. Então vai ser a combinação de 5, 1 a 1, certo? Mais a combinação de 5, 2 a 2 e assim por diante. Combinação de 5 1 a 1. Aí vocês podem usar aquela velha fórmula, mas eu já disse a vocês, né? A gente observa esse número que está em cima. Na verdade, eu coloquei em cima, mas no material de vocês, né? Tá ao lado. Eu vou até corrigir aí para ficar igual ao do material. É porque existe essa escrita também que eu fiz. Então, 5 1 a 1, 5 2 a 2, 5 3 a 3, 5 4 a 4 e 5 5 a 5. Olha, 5 1 a 1 é 5, né? 5 bota um tracinho, divide por um fatorial, vai dar o próprio 5. 5 2 a 2, coloca dois tracinhos. Aí para a primeira escolha 5, para a segunda 4 e divide por 2 fatorial, certo? Mais 5 3 a 3, 5 vezes 4 vezes 3. Ó. Usei três números, três tracinhos, porque tem 3 aqui, e divido por 3 fatorial, certo? Mais 5 4 a 4. Eu vou colocar os quatro números, pessoal, mas 5 4 a 4 é a mesma coisa que 5 1 a 1. A gente vai estudar isso melhor a próxima semana, quando a gente estiver olhando, vendo os números binomiais. Eu não quero antecipar hoje, não. Então, vai ficar ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, ó, porque tem quatro números. E isso eu vou dividir por 4 fatorial, certo? Mais 5 5 a 5. Ó. 5 5 a 5, pessoal, eu vou colocar 5 fatorial, né? Porque vai ficar 5, 4, 3, 2, 1. E vou dividir por 5 fatorial também. Beleza? Vai dar 1 aqui, né? Aqui deu 5, ó, mais 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Certo? Aqui 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60 em cima. 3 fatorial é 6. 60 dividido por 6, 10. Mais, aí aqui, ó, 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2, né? Porque o outro é vezes 1. Então, isso aqui eu corto com isso. Só sobra o 5. E 5 dividido por 5 aqui, ó, 5 fatorial dividido por 5 fatorial é 1. Então, mais 1.
Então, era pegar 5 mais 10, 15, mais 10, 25, mais 5, 30, mais 1, 31. Então, a nossa resposta aí, ó, 31, letra B. Alguma dúvida nessa questão ou a gente pode ir para a próxima? Se tiver, pode falar. Tranquilo? Vamos adiante, então. Qualquer coisinha é só pedir para voltar. Questão 4. Questão 4 é do exame militar, ó, SPSEX. Muito bom essa questão. O sargento encarregado de organizar as escalas de missão de certa organização militar deve escalar uma comitiva composta por um capitão, 2 tenentes e 2 sargentos. Estão aptos para serem escalados 3 capitães, 5 tenentes e 7 sargentos. O número de comitivas distintas que se pode obter com esses militares é igual a. Note que ele vai convidar o capitão e tenentes e sargento. É um I, certo? Então a gente vai ter multiplicações. Eu estou botando logo duas aqui, porque ele vai escolher capitão, tenente e sargento. Para os capitães, ele tem 3 opções de escolha e só vai escolher um. Então, 3, 1 a 1. Sim, George, como é que você sabe que é combinação? Deixa eu só liberar a entrada de um aluno aqui. Como é que a gente sabe que é combinação? Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar nos 2 tenentes? Eu escolho o tenente A e escolho o tenente B. É a mesma coisa escolher o tenente B e depois o A. É a mesma comitiva. Ele está formando uma comitiva, certo? Então, isso são a mesma coisa. Então, Professor, Oi, pode falar. só vai cair combinação na prova? Não, tem as questões que a gente fez ontem, se você rever elas, tinha algumas de arranjo, que a gente não fazia essa troca. É arranjo e combinação, certo? Ok. Você vai ter que sempre tentar diferenciar. Ah, a ordem importa? Sim ou não. Aí você vê. Se importar, usa arranjo. É só multiplicar. Se não importar, tem que desfazer, né? Faz a combinação. Tem que desfazer aquelas contagens devidas. Então, aqui, ó. Para escolher os 2 tenentes, existem 5. Então, combinação 5, 2 a 2. Né? Ó, se não fosse combinação, a escolha desses tenentes, eu ia fazer 2 tracinhos. Eu ia fazer 5 vezes 4. Somente. Como é combinação, eu tenho que dividir por 2 fatorial aqui. A diferença vai ser só essa. Certo? Vezes a combinação, ó. Eu quero 2 sargentos, existe 7. Então, a combinação de 7, 2 a 2. Né? Combinação de 3, 1 a 1 é o próprio 3. Combinação de 5, 2 a 2 já está aqui embaixo. E combinação de 7, 2 a 2 a gente faz, ó, 7 vezes 6, né, os 2 tracinhos, dividido por 2 fatorial. Aqui dá 3, eu vou jogar ali para cima, certo, pessoal? Vou jogar isso tudo para cá, ó. 3 vezes 5 vezes 4, 20 dividido por 2, 10. Vezes 7 vezes 6, 42 dividido por 2, 21. Né? Aqui é 2 fatorial, 21. Certo? Então, vocês podem pensar assim, ó. 3 vezes 21, 63. Vezes 10, 630. Certo? Então, nossa resposta aí, letra A. Beleza? Deu para entender aí, pessoal? Ou alguma dúvida nessa? Tranquilo? Então, vamos à Sim. próxima. Questão 5, ó, da Universidade Estadual do Ceará. Sejam RS duas retas distintas e paralelas. Fixamos 10 pontos em R e 6 pontos em S. Então, tem as retas paralelas aqui, ó. Vamos supor que seja essa e essa aqui. Eu vou chamar de R, a de cima, e S, a de baixo. Faltou energia aqui para mim. Deixa eu ver se já voltou para vocês. Está normal aí, pessoal, a internet? Vocês estão me ouvindo? Tá gravando aqui, mas eu vou esperar voltar para vocês.
Continua gravando, certo, pessoal? Estou só dando uma pausa porque caiu a internet. Eu creio que vai voltar. Eu estou esperando que isso aconteça. Tá bom? Vou deixar em pausa aqui por enquanto. Deixa eu ver se tem a opção de pausar a gravação. Tenhamos. Estou esperando que a internet volte. Só um minuto, espera aí. Tá gravando, mas a gente tem que esperar. Pessoal, já consegue me ouvir? Caiu a internet. Voltou, pessoal? Estão me ouvindo? Ah, foi a internet que havia caído. Mas continuou gravando. Eu só queria saber se vocês já estão conseguindo ver minha tela. Sim. Aqui não é bem comum não faltar energia, porque está no período chuvoso e acontece, né? Mas que bom, a gente teve a experiência de faltar energia aí e agora foi aqui. Olhe, então vou voltar mais ou menos de onde eu estava lendo. E sejam as retas RS, duas retas distintas e paralelas, tá? Aqui RS. Se fixarmos 10 pontos em R, então eu vou pegar 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 pontos em R. E 6 em S. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, fixei esses pontos. Aí diz assim, ó, ao unirmos com segmentos de retas 3 pontos quaisquer destes pontos não colineares é estar na mesma reta, formam-se triângulos. Verdade, ó, se eu pegar 3 pontos aqui e traçar retas, ó, formou triângulo, certo? Assinale a opção que corresponde ao número de triângulos que podem ser formados. Pessoal, essa questão é bem comum, já caiu em vários processos seletivos que eu já vi. E é provável que esteja na prova da gente, certo? Então, vamos ver como é que se resolve. Observe que do jeito que eu fiz aqui o desenho do triângulo, eu escolhi um ponto na linha R e dois na de baixo, na linha S. Mas eu poderia ter feito ao contrário, ó. Escolhido 2 pontos em R e um em S. O triângulo ficava de cabeça para baixo. Então, existe uma possibilidade ou a outra. A gente vai fazer duas formas. Então, a primeira forma é um ponto em R e 2 pontos em S. Certo? Então, na primeira análise, a gente tem o seguinte. Para a primeira escolha, um ponto em R e 2 em S. Existe 10 pontos em R. E em S eu tenho que escolher 2. Só que escolher primeiro esse, depois esse, né? Primeiro e segundo, tanto faz eu escolher esse aqui primeiro e esse aqui por segundo. Então, é uma combinação, né, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pontos, dos quais eu escolho 2, certo? Acontece isso ou isso aqui, ó, 1 em S, certo? E 2 em R. Então, 1 em S, eu tenho 6 opções, ó, qualquer uma dessas 6. Então, eu tenho 6 e depois eu tenho uma combinação de 10, 2 a 2, que é a parte de cima. Isso aqui é uma multiplicação, que eu vou escolher esse e esses, certo? É uma multiplicação. Então, nessa primeira conta aqui, ó, vai ficar 10 vezes. Aí a combinação, ó, é 6, 2 a 2. Então, 6 vezes 5, dividido por 2 fatorial. O ou, lembra que é um mais, né? Mais a resposta desse outro, ó, 6 vezes. É 10, 2 a 2, vai ficar 10 vezes 9, dividido por 2 fatorial, certo?
Então, no de cima, eu vou botar o resultado aqui embaixo. Ó. Vou subir um pouco a tela. No de cima, a gente tem 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15, vezes 10, 150. Então, o primeiro lá dá 150, o resultado de cima, mais o resultado de baixo. Ó. 10 vezes 9, 90, dividido por 2, 45, certo? 45 vezes 6. Ou eu posso pensar assim, ó, 90 vezes 3, né? Eu dividi o 6 por 2. 3 vezes 90, 270. Então, 270 mais 150, né? Vai dar 320, 420. Certo? 420 triângulos diferentes a gente consegue formar. Então, a resposta é a letra D. Beleza? Essa questão eu acho de suma importância aí. É provável que esteja na prova de vocês. Deu para entender essa aí, pessoal? Tranquilo? Vocês ainda conseguem me ouvir? Tá chegando aí tudo? Tá sim, professor. Ok. Então vamos aí para a próxima questão. Olha, a próxima questão foi uma questão do IFRN e diz assim, ó. Um tabuleiro quadrado apresenta 16 orifícios dispostos em 4 linhas e 4 colunas, né? Em cada orifício cabe uma única bola. O número de maneiras diferentes para colocarmos 4 bolas de modo que todos os orifícios ocupados não fiquem alinhados. Não fiquem alinhados. Ó. Então, vamos ver aí. É um tabuleiro com 4 linhas e 4 colunas. Né? Eu vou fazer as linhas aqui. Ó. É como se fosse um tabuleiro de xadrez. 4 por 4. Deixa eu traçar o meio aqui que fica mais fácil. Eu vou escolher 4 locais para colocar a bolinha. Um exemplo, esse aqui, esse e esse. Perfeito, consegui colocar. O que não pode acontecer é eles ficarem alinhados. Ó. Por exemplo, isso aqui. Isso aqui não pode acontecer. Ou de vermelho agora, ou isso aqui. Ó. Deixa eu fazer descendo. Ó. Assim, assim, assim e assim. Certo? Essas são as situações que não podem ocorrer. Então, o que é que eu vou fazer? Lembra aquela questão do prédio lá de 50 andares, que eu sempre recorro a ela para explicar isso a vocês. Eu construí um prédio de 50 andares, a prefeitura só me permitia construir 46, eu derrubo 4. É o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou contar todas as possibilidades de colocar as bolinhas aqui, depois eu tiro o que eu não quero. Certo? Só que colocar as bolinhas aqui, por exemplo, eu escolhi esse e esse. Eu escolhi da esquerda para a direita. Se eu tivesse começado por essa bolinha da direita para a esquerda, eu tinha preenchido as mesmas casas. Então, tanto de trás para frente como de frente para trás é a mesma coisa. Então, é uma combinação. Então, isso aqui é uma combinação de 16, vou escolher 4. É 16 4 é 4. Certo? Então, vamos responder isso. Ó. 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13. Ó. Multipliquei 4 números, porque é 4 a 4. Eu tenho que dividir por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 1 nem precisa colocar, né? Então, 16 eu divido por 4, dá 4. 15 eu divido por 3, dá 5. 14 eu divido por 2, dá 7. Então, a nossa resposta aí, por enquanto, é 4 vezes 5 vezes 7 vezes 13, ó, que o 13 eu divido por 1, certo? Fazendo essa multiplicação aí, deixa eu pegar a calculadora para ajudar a gente aqui, ganhar tempo. Vai dar, deixa eu ver, tá abrindo aqui, pessoal. Não aparece para vocês não, mas o que importa é o resultado estar correto, né? 4 vezes 5 vezes 7 vezes 13. Dá 1.820. Então, aqui, ó, essa resposta aqui dá 1.820. Só que aqui existem pontos alinhados e eu não quero pontos alinhados, então eu vou tirar. Então, se vocês observarem, a gente tem 4 colunas. Então, eu tenho que tirar essa e essa. 4 possibilidades de alinhamento. Só que também existe os pontos estar alinhados assim, ó. 1, 2, 3, 4. Então, já existe 8 alinhamentos. Além disso, a gente tem a diagonal, ó. 1,
2. Então, eu contei 10 possibilidades de alinhamento aí. Então, eu vou ter que pegar 1.820 menos as 10 possibilidades que é delas estarem alinhadas. Então, sobra 1.810. Tá aqui a nossa resposta, letra B. Beleza? Alguma dúvida nessa questão, pessoal? Ou a gente pode ir para a próxima? Posso ter colocado uma dessa. Deu para entender, né? Eu creio que sim. Eu vou continuar porque está gravando, não sei se caiu para vocês a internet. Ó, questão 7. Questão 7 também do IFRN. Um feixe de 5 retas paralelas cruzam-se com outros feixes de 6 retas paralelas. Se as retas... Deixa eu liberar a entrada de alguém. Aí diz assim, ó. Se as intersecções das retas desses dois feixes determina vértices de um paralelogramo, o número máximo de polígonos que tem seus lados sobre essas retas descritas é... Pessoal, tem 5 retas paralelas. Vamos supor essa. Deixa eu copiar ela aqui. E tem 5 igual a ela, certo? 2, 3, 4, 5. Deixa eu arrastar elas aqui. Opa. Arrastei 1, 2, 3, 4 e 5, né? Tem 5 assim e tem 6 assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Aí os pontos são vértices de paralelogramas, ó. Então, uma possibilidade de paralelograma é isso aqui, ó, que os lados são paralelos, né? Esse pequenininho aqui. Mas eu poderia ter um maior. Um exemplo, esse ponto, esse aqui, esse e esse, ó. Formei um paralelogramo também. Então, eu quero saber quantos paralelogramas eu consigo formar, certo? Só que escolher esse ponto, esse, é a mesma coisa de escolher de trás para frente também. Eu escolhi esse e esse, certo? Uma opção é escolher os pontos, mas a gente poderia ter escolhido as retas também. Observe que para formar esse paralelogramo maior, eu escolhi essa reta e essa, certo? E as outras duas, essa e essa. Para ficar mais fácil, a gente pode pensar em escolher as retas, certo? Só que escolher primeiro essa, depois essa, é a mesma coisa de fazer o contrário. Escolher primeiro essa e depois essa. Então, é um caso de combinação. Então, eu tenho a seguinte forma, ó, combinação de 5, 2 a 2 e, né, escolhendo esses lados primeiro, combinação depois de 6, 2 a 2, que é escolher os lados que estão meio na vertical, certo? 5, 2 a 2 é 5 vezes 4, dividido por 2 fatorial, que é 2. Vezes, ó, 6, 2 a 2 é 6 vezes 5, dividido por 2 fatorial, que é 2. Lembrando que eu estou escrevendo esse 2 aqui em cima, porque eu já tenho esse costume, mas no material de vocês está aqui, né? 5, 2 a 2, 6, 2 a 2, mas é a mesma coisa. Então, aqui, ó, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Vezes 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. 10 vezes 15, 150. Então, a nossa resposta aí, ó, letra A. Certo? Vou dar continuidade. Se alguém tiver dúvida, é só pedir para voltar, porque eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir bem, porque houve uma queda de energia, certo? Vai ficar gravado, depois vocês assistem novamente. Na USCE agora, diz assim, ó, uma urna contém 50 cartelas, das quais 20 são azuis, numeradas de 1 a 20, e 30 são vermelhas, numeradas de 21 a 50. De quantas formas diferentes é possível retirar 3 cartelas, por exemplo, 2 vermelhas e 1 azul, ou, por exemplo, 3 azuis dessa urna, né? Ele está dando exemplos aí, mas o que importa aí é que ele vai retirar 3 cartelas entre um universo de 50, né? Que elas são diferentes, tá bom? Então, ele deu alguns exemplos aqui, ó, 2 vermelhas e 1 azul, ou 3 azuis, tanto faz. Então, o que é que acontece? Eu vou escolher 3
entre 50 cartelas. A gente tem 50, ó. 20 azul e 30 vermelhas. Então, combinação de 50, 3 a 3. Né? Vai ficar 50 vezes 49 vezes 48 dividido por 3 fatorial. Beleza? Deixa eu ver se ele deu alguma outra coisa aqui que atrapalha a questão. De quantas formas diferentes é possível retirar 3 cartelas dessa urna? Só disse isso. Embaixo a gente sabe que dá 6. Agora em cima eu vou ter que fazer na calculadora aqui. 50 vezes 49 vezes 48. Dá 117.600. Certo? Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Aí eu divido por 6, vai dar 19.600. Letra A, né? 19.600. Beleza? Então tá aqui a resposta, letra A. Agora vamos para a nossa questão 9. 9 é da VUNESP. Em uma caixa com 12 bolas, todas iguais, com exceção da cor e numeração, sendo 5 bolas azuis, numerada de 1 a 5, ó, 5 azul, e 7 bolas vermelhas, numerada de 1 a 7, 7 vermelhas. Beleza? O número de conjuntos que pode ser formados de 2 bolas, né, de bolas, sendo 2 azuis e 2 vermelhas, observe que ele quer 2 obrigatoriamente azul e 2 obrigatoriamente vermelha. E lembrando que aqui é um I. Esse I é sempre uma multiplicação. Então, entre as 5 azuis, eu vou escolher 2. Então, combinação de 5, 2 a 2 e, né, combinação de 7, ó, 2 a 2. Certo? 5, 2 a 2 é 5 vezes 4, dividido por 2 fatorial, que é 2. O I sempre é 1 vezes. Combinação de 7, 2 a 2. 7 vezes 6, dividido por 2 fatorial. 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Vezes, ó, 7 vezes 6, 42, dividido por 2, 21. Então, ficou 10 vezes 21, né? Dá 210. Nossa alternativa correta, letra A. Show? Vamos agora para a nossa 10ª e última questão, né? A questão aqui da Compeva, da UFRN. Diz assim, ó, João e Maria possuem, respectivamente, 4 e 5 livros, né? Então, João tem 4 e Maria possui 5. Todos são diferentes e eles combinam de trocar 3 livros para lerem nas férias. O número de maneiras para a escolha dos 6 livros, 6 porque cada um vai dar 3, né? Uma troca. Contando todas as possibilidades Pessoal, vamos supor que João vai emprestar o livro A, B e C. Se ele trocar o C, o B e o A, é a mesma troca, ó. Então, é um caso de combinação. Então, a gente vai resolver da seguinte maneira, ó. Combinação de 4, porque ele tem 4 livros, ele vai escolher 3 para trocar. E, né, vezes, que é um I. Maria tem 5 e vai escolher 3 também, que vai trocar 1 por 1. Então, nessa primeira, vai ficar, ó, 4 vezes 3 vezes 2, que é 3 a 3. Eu multiplico 3 números, né, descendo. Dividido por 3 fatorial. Já que eu estou multiplicando 3 números, eu divido por 3. Vezes, ó, 5, 3 a 3. 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 fatorial. Esse 3 vezes 2 é 6, que é 3 fatorial. Posso cortar, ficou 4. 4 vezes. Aí pensa comigo aqui, ó. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Aqui é 6, né? 3 fatorial é 6. 60 dividido por 6 é 10. A gente ficou com 4 vezes 10, 40. E a nossa resposta correta, letra B. Certo, pessoal? Essa foi a última questão de hoje. Vou parar aqui a gravação, mas se alguém tiver alguma dúvida, a gente tira aí ainda.